O balão Montgolfier, ou apenas Golfier como é popularmente chamado, ao contrário do que muita gente imagina, é um dos modelos de balões mais antigos da história. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fala, amigos da arte! Desde os anos 1980, o Golfier está presente no mundo baloeiro. E assim como a própria história da criação do balão, o gosto por esse modelo possui muitas controvérsias. Por um lado, muita gente gosta e faz, fato é que temos inúmeros balões lindos e marcantes na história. Já pelo outro, tem pessoas que não gostam nem a pau e defendem sua tese dizendo que é um balão com uma soltura sem graça, já que ele saiu da mão e já era. Não tem toda aquela adrenalina de empiar o balão nas guias ou até mesmo de ver o tradicional conjunto no céu, como vemos com modelos com armações, bandeiras e fogueteiros. E às vezes não. Independente dessa polêmica sem fim, muita gente nem sabe como ele nasceu, e essa história pode ser dividida em duas etapas que duraram quase 200 anos de diferença entre elas. Para entender como tudo começou, temos que voltar para o final do século XVIII, lá na França. Naquela época, a França passava por um momento turbulento, com muitas críticas ao governo do rei Luís XVI, devido à sua forma de governar. Com isso, uma boa parte da população passava por enormes dificuldades, e até mesmo a aristocracia, que eram os mais abastados, mais respeitados e cheios de capilé, começaram a ter problemas financeiros. Fato é que 5 anos depois da história que vamos contar, o pau comeu de vez. Chegou a Revolução Francesa e em 1792, até o rei Luizinho e a sua esposa Maria Antonieta tomaram na tampa do giló. Eles foram presos, acusados de traição e executados no ano seguinte. Ai, que horror! Mas antes de contar essa história, já vou avisando que o meu francês é péssimo. Eu vou ter que incorporar um Napoleão da vida, então eu vou fazer que nem no Matrix. Vou solicitar um download para falar um francês corretamente. Aí, quer saber? Eu acho que tá gostando. Em 1557, um pequeno fabricante de papel chamado Jacques Montgolfier abandonou sua comuna chamada Ambert, na região sudeste francesa, para buscar novos horizontes e se estabeleceu em Annonay, ao sul de Lyon. Em 1692, os seus bisnetos Raymond e Michel se casaram com duas filhas de um proprietário de um antigo moinho de farinha e o transformaram em uma fábrica de papel. Com o passar dos anos, a fábrica seguiu e seus descendentes trabalharam como fabricantes de papel durante várias gerações. Raymond Montgolfier teve 2 filhos, Antoine e Pierre, que seguiu com a tradição da família. Devido à crise financeira francesa que culminou na Revolução, o rei decidiu cortar as importações de papel da Holanda, que estavam muito caras, e deu uma moral para Pierre, que se tornou dono da mais poderosa e famosa fábrica de papel do mundo. Como todos na época, ele não tinha TV no quarto, e com isso ele teve só 19 filhos com Anne Duré, e entre eles, Joseph Michel e Jacques Etienne, o 15º, que se dedicou muito à fábrica e empenhou-se em modernizar a fabricação do papel. Foi ele quem criou o primeiro papel velin, que hoje conhecemos como papel canson, em 1777, mas isso eu conto depois. Nesse mesmo ano, os irmãos Joseph e Jacques brincavam com um saco de papel aberto e invertido sobre uma fogueira, e repararam que ele saía voando quando a caloria do fogo entrava por dentro do saco. Com isso, eles descobriram que poderiam facilmente realizar o grande sonho da humanidade, o de voar, mas não foi tão simples assim. Na imaginação de Joseph, eles poderiam fazer um assalto pelo céu à fortaleza de Gibraltar no sul da Espanha, que era impossível chegar por terra e pelo mar, e um tempo depois começaram a fazer diversos experimentos com vários materiais até construírem um balão que funcionasse corretamente. Em 14 de dezembro de 1782, eles conseguiram fazer um balão que subisse efetivamente, criando um aerostato em formato de caixa com uma estrutura de madeira bem fina, recoberta de tafetá, que é uma espécie de tecido de seda bem resistente. O balão subiu e a sua força foi tão grande que eles perderam o controle. Ele estourou as cordas que o seguravam e voou por cerca de 2 km e estourou todo ao cair. Depois do sucesso com essa experiência, decididos a fazer uma demonstração pública para reivindicar a autoria do invento, os irmãos construíram outro balão,
desta vez em formato de uma esfera, feito de serrapilheira, um tecido que lembra bem os nossos conhecidos sacos de estopa, com 3 camadas de papel no interior, e pesava 225 quilos. No dia 5 de junho de 1783, eles fizeram a sua demonstração pública deste balão em Annonay, na presença de um grupo do alto escalão do governo. O balão subiu, ficou cerca de 10 minutos no alto e atingiu uma altitude estimada de 1.600 a 2.000 metros, caindo a 2 km do local de subida. Só queria saber mesmo como é que eles calcularam isso. Eu também. As notícias desse voo de sucesso chegaram rapidamente a Paris e Etienne foi até a capital para fazer mais demonstrações e solidificar a reivindicação da invenção do voo, diretamente para o rei Luizinho. Lá na terra da Torre Eiffel, eles conheceram o fabricante de papéis de parede, Jean-Baptiste Réveillon, que ajudou Etienne patrocinando a construção de um balão ainda maior, com 9 metros de altura. O balão foi feito de tafetá azul invernizado com alume, que é um composto químico muito utilizado por joalheiros que tem propriedades anti-chamas, e decorado com flores douradas, signos do zodíaco e sóis. Ele foi batizado de Aerostat Réveillon, em tradução direta, o aerostato do Réveillon, uma homenagem, já que ele foi criado com um patrocínio do tio Jean-Baptiste. Dando uma pausa nessa história, só para vocês entenderem, aerostato é a designação dada a aeronaves mais leves que o ar. A atividade e o estudo dos aerostatos é levado a cabo por um ramo da aeronáutica, denominado aerostação. Basicamente, existem 2 tipos de aerostatos. Os balões, que são aerostatos sem propulsão motora, onde a deslocação é feita através da impulsão externa das correntes atmosféricas, que são os ventos. E os dirigíveis, que possuem propulsão própria, normalmente realizada por motores e hélices. Ah, agora eu entendi! Voltando ao balão azul, antes de apresentar sua invenção ao público, eles fizeram um teste em 11 de setembro de 1783, em terras próximas à casa de Réveillon. Como tudo deu certo, na semana seguinte, em 19 de setembro de 1783, eles soltaram novamente o balão em frente ao Palácio de Versalhes, perante um grande público, que inclui obviamente o rei Luizinho e a Dona Maria. E o balão levou os primeiros seres vivos a bordo, uma ovelha, um pato e um galo. O negócio foi tão fantástico que o rei Luizinho se empolgou e queria enviar 2 criminosos a bordo, mas o pessoal achou melhor colocar os animais. Era melhor ter colocado os caras, né? É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Este voo durou cerca de 8 minutos, se estendeu por 3 km, chegando a cerca de 460 metros de altura e pousando em segurança num descampado. Glória a Deus. Depois da demonstração bem sucedida em Versalhes, Etienne ganhou moral e, novamente com a ajuda de Réveillon, iniciou a construção de um outro balão, desta vez com cerca de 23 metros de altura e 15 de diâmetro, com o objetivo de transportar seres humanos, e era ricamente decorado com temas e cores fornecidos por Réveillon, que incluíam o rosto de Luís XVI entrelaçado com um monograma real. Etienne foi o primeiro ser humano a levantar voo do solo, fazendo um voo seguro por cordas, o que hoje o pessoal do balonismo chama de voo cativo, lá do pátio da oficina de Réveillon no subúrbio de Paris, há exatos 240 anos, em 15 de outubro de 1783. Mais tarde, naquele mesmo dia, Pilatre de Rosier tornou-se o segundo ser humano a voar num balão, atingindo cerca de 24 metros de altura, que era o tamanho da corda. Com tanto sucesso, eles se empolgaram, e em 21 de novembro de 1783, aconteceu o primeiro voo livre de seres humanos em um balão, executado novamente por Pilatre, juntamente com o oficial do exército Marquês d'Arlandais. O voo partiu das terras do castelo de La Mouette, ao oeste de Paris, e eles voaram por 9 km a cerca de 910 metros de altura. Depois de 25 minutos, o balão pousou entre os moinhos de Butocales, menos do que planejaram, já que o voo foi abreviado por um princípio de incêndio do tecido que recobriu o balão. Estes primeiros voos foram muito comemorados, e vários trabalhos de gravuras, desenhos, esculturas e outros tipos de artesanato foram feitos retratando os balões, já que a fotografia só foi inventada cerca de 40 anos depois, também na França. Com a morte de Jacques Etienne em 1º de agosto de 1799 e aos 54 anos, o seu genro Barthélemy Barrou de La Lombardière de Canson, nossa, treinei bastante para citar esse nome, assumiu a fábrica de papel que existe até hoje e conhecemos como Canson. E com certeza muitos de vocês faziam trabalhos escolares de educação artística no papel Canson e nem sabiam que ele tem uma ligação com os nossos balões. Agradeça ao seu professor. Não.
Como eu disse lá no começo, a criação do balão de ar quente é bem controversa, e toda essa história que eu contei possui muitas versões, e eu fiz um catadão de tudo que eu li e montei esse texto para vocês. Tá bom. Tem o outro lado da história, que não considera Etienne e Joseph Montgolfier como os inventores do balão de ar quente. Em 1917 foi encontrada no Vaticano uma petição, um pedido de reconhecimento inventivo de 1709 do padre jesuíta nascido no Brasil, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, a Dom João V, e um jornal francês com alguns desenhos da aeronave que relatavam uma demonstração pública da experiência frente à corte portuguesa. Esses desenhos diziam que Gusmão teria conseguido a ascensão de um balão cheio de ar quente quase 80 anos antes dos irmãos franceses. Segundo as revistas francesas, o invento de Montgolfier foi mera cópia do aerostato de Gusmão, uma vez que, após a sua fuga para a Espanha devido à Inquisição, ele deixou seus planos inventivos com seu irmão, o notável cientista Alexandre de Gusmão. Sabe-se que, quando Alexandre esteve em Paris, ele manteve estreitas relações de amizade com o cientista José de Barros, que por sua vez era amigo pessoal de Etienne Montgolfier. Na história portuguesa, Bartolomeu de Gusmão, também conhecido como Padre Voador, iniciou seus estudos em 1708 e conseguiu voar num balão por cerca de 1 quilômetro, do Castelo de São Jorge até o Terreiro do Paço em Lisboa. No entanto, não existem provas documentais disso, restando na história oficial apenas a criação dos irmãos Montgolfier em 1783. 190 anos depois, o balão moderno chegou no Rio de Janeiro e naquela época o alfaiativo Patrocínio era o cara mais famoso do mundo baloeiro, devido à sua recém-invenção, o peão de carrapeta de feitio. Um dos primeiros balógrafos cariocas, o tio Melo, tinha uma lojinha de revelação e consequentemente venda de fotos e pôsteres de balões no Meia, e lá foi o principal ponto de encontro de baloeiros do Rio na época. Teve um dia que seu filho, o Afonso, comprou um livro que contava a história dos irmãos franceses e pediu ao Ivo para criar um balão parecido inspirado no aerostat Réveillon, aquele azulzinho. Aquela pílula azulzinha foi inventada para tratar hipertensão. E você viu no que deu, né? O Ivo topou, fez o balão e seus primeiros protótipos foram bem mais simples em relação ao balão francês. O primeiro tinha cerca de 7 metros e era listrado em verde e amarelo. E subiu de Quintino de um festival no famoso Campo do Boi, palco dos primeiros balões e festivais da Turma da Amizade, numa tarde de um domingo em 1977, e é considerado o primeiro Montgolfier da história dos nossos balões. Já no primeiro balão criado pelo Ivo, tínhamos as tradicionais redes e pingentes para segurar o cesto, uma forma que ele encontrou para reproduzir ao máximo o desenho do livro, já que os balões franceses eram envoltos com cordas, como se fosse um cintamento externo para melhorar a resistência do balão. Já o adereço fixado à boca, que até hoje conhecemos como biscoito, o balão original francês era uma espécie de cesto onde os tripulantes ficavam, e ganhou esse nome, de acordo com o que o Ivo me contou, através do seu irmão Itamar, que ao ver a escultura em isopor, disse que parecia mais um biscoito do que um cesto, e ele era muito pequeno. Como ele já tinha feito, decidiu criar outro cesto para colocar embaixo pendurado pelos pingentes da rede, e deixou o biscoito na boca, o que criou o estilo utilizado até hoje, com o biscoito na boca e o cestinho embaixo. E isso durou até o final da década, quando os baloeiros começaram a soltar golfiers com adereços, bandeiras e até mesmo fogueteiras. Na sequência ele fez um todo branco, que soltou em 1978 de uma revoada na Rua Sobral, no Meia, seguindo o mesmo estilo do primeiro, com biscoito e o cestinho. E em 1980, ele fez um mais trabalhado, com uma decoração mais parecida com os balões franceses, que tinham 4 esculturas de isopor feitas à mão, ilustrando os irmãos Montgolfier dentro do cesto preso à boca, ou biscoito na linguagem baloeira. E no mesmo dia, o Edson de Guadalupe, já na Turma da Harmonia, soltou o seu, que reproduziu com mais detalhes o modelo francês, o aerostat Montgolfier, em um balão de 10 metros. Aqui em São Paulo, Montgolfier chegou em 1981, através da 10 de Ouros, e isso é uma história que pouca gente sabe. Com menos de um ano de sua fundação, a Turma da Aclimação estava em pleno vapor, com dezenas de pessoas se reunindo em sua sede, que ficava no porão de uma loteria, que é uma loja de manutenção de instrumentos musicais, como violinos e violões. Com tanta gente, as atividades eram divididas entre os líderes, que faziam os balões, e o pessoal que fazia as lanterninhas. E claro, todo mundo jogava caixeta, que é um tradicional jogo de baralhos.
Nem precisa dizer o porquê que a turma escolheu um tema baseado em cartas de baralho para o seu primeiro balão, que depois fez com que a turma se chamasse 10 de ouros, né? Como tinham muitos balões a fazer, o China conseguiu com amigos cariocas um molde de golfier, mas como estavam focados nas armações, ao saberem que o Cláudio da turma do Patinhas tinha acabado de comprar uma enorme quantidade de resmas de papéis de diversas cores, quando o procuraram para ver essas folhas, pediram ajuda a ele, pois a mesa principal da 10 de ouros estava ocupada, e ele prontamente lhes emprestou sua bancada para que o China e o Facão pudessem fazer o balão em sua sede. Eles fizeram rapidamente o balão, que tinha 10 metros e foi feito com papel preto da fábrica Matarazzo cedido pelo Cláudio, e bem parecido com os modelos soltos pelo Ivo. E foi solto no final de 1981, se tornando o primeiro Montgolfier que subiu em São Paulo. Infelizmente o Facão já morreu e eu não consegui encontrar o China para contar mais detalhes, mas eu sei que vira e mexe ele assiste os nossos vídeos, e se ele ver e quiser nos contar algo sobre isso, basta enviar aqui nos comentários. Já no Paraná, os primeiros Montgolfier apareceram no começo dos anos 90, porém o primeiro mesmo foi solto pela Baloeiros do Taboão em 1989. Na época, eles conheceram o Maurício, conhecido como Paçoca da turma do Vagalume aqui de São Paulo. Eles se tornaram muito amigos e ele enviou várias escalas de moldes para o pessoal, e entre elas é de um golfiar de 8 metros, que foi feito com uma simpática decoração com palhacinhos, e até foi publicado no 6º álbum de figurinhas da editora Fábula, aquele que tinha o primeiro peão de 70 metros do Carrapato na capa em 1990. Hoje o Montgolfier, ou apenas Golfier, segue firme e forte, sendo um dos balões mais presentes e soltos a cada temporada, só perdendo para os peões, os derivados dos mexericas e os trufes, na maioria dos casos, seguindo o padrão criado no Caxambi, com um balão diurno levando um biscoito, rede, pingentes e o cestinho, mas vira e mexe aparecem em configurações diferentes, com balões soltos à noite, com bandeiras, sem biscoito, ou com um molde criado há poucos anos já com um biscoito integrado ao papel. Enfim, não importa como ele é solto, mas sempre chama atenção. Com todo esse glamour histórico de sua criação, sempre vemos balões lindos, criativos e inesquecíveis, mesmo tendo gente que goste, ou que acha que biscoito não é bolacha, mas isso aí é uma discussão para outro dia. É isso, meus amigos, se você gostou, já deixa seu gostei aqui no vídeo, e se não conhecia o canal, se inscreva, ative as notificações, assim sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado, poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos, tchau!